cabeça de colocar a sua palavra. Pai, fala conosco. Que nascer a terra da carne e do sangue, mas tudo enviado e missionado pelo teu Santo Espírito. E fala conosco nessa noite a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ezequiel 17, a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosa a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos, e disse: ossos secos, ouve o que? A palavra do Senhor. Observe que o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele foi levado no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quer dizer, em um cemitério, lugar que tem ossos é cemitério, só no vale. Então ele foi levado a um lugar que só tinha ossos. E sabemos que osso não tem vida, o que é vida mais do que uma. O nosso osso, ele tem um tipo de vida porque ele está sobre nós, estamos se movimentando. Então o nosso osso ainda ele tem um tipo de vida. Mas naquele momento não tinha vida o quê? Nenhuma. Mas uma coisa, todo ser humano sem o espírito de vida, ok? Não é nada. Se a pessoa não tiver o espírito, o corpo ele não está em pé, porque por causa dos ossos, por causa da carne, é por causa do espírito de vida. Espírito esse o quê? Que volta para onde? Que volta para Deus. Então todo ser humano na face da terra está andando, movimentando, fazendo tudo, porque o espírito de vida, a parte de Deus, habita em quê? Em todo ser humano. Aí fala aqui, ó. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Responde: Senhor Deus, o que? Tu o sabes. O próprio profeta sabia que aos olhos humanos era impossível. Ele sabia que era impossível aqueles ossos rever. Mas Deus o que? Perguntou a ele. Mas ele foi sábio o que? Na sua resposta. Ó, quem sabe quem? É o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. E tem situação que nós falamos que não tem jeito, que não tem mais solução, que não tem saída, que não tem resposta, mas de repente o próprio Deus está dizendo: tem saída, tem solução. Eu vou trazer o quê? A resposta. Então, aí Deus perguntou, versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Humanamente falando, era impossível. Mas o profeta foi sábio na sua resposta. Ó, Deus, tu o que? O sabes. Aí Deus dá ordem, versículo 4. Disse-lhe ele: profetiza estes ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora é engraçado que os ossos têm o que? Ouvido. Nós temos ouvidos. Ossos não têm o que? Ouvidos nenhum. Mas só para nós entender o poder de Deus. Porque ele mandou os ossos. É como Jesus também naquela figueira. Jesus amaldiçoou aquela figueira e no outro dia secou a figueira. Então uma árvore simplesmente ouviu o quê? O que o Senhor Jesus ordenou. É para secar, é para morrer. Claro que Jesus ali ele foi um ato de fé, para o discípulo saber usar fé. Então entenda uma coisa. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza estes ossos, e disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: este farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o quê? O Senhor. Então observe que só tinha ossos, porque não tinha mais pele, não tinha mais nada. Uma pessoa quando morre, há alguns anos, tenho certeza, no caixão só tem ossos e mais nada.
Porque os próprios bichos que estão na terra ali, né? Já comem a carne toda. Fica só ossos da pessoa. Então quer dizer, é uma pessoa que já morreu, entrou em composição, e Deus mandou o quê? Da ordem, que ele iria o quê? Novamente, queria o quê? Foguetilhões, queria o quê? Fazer crescer carne sobre vós, estenderei pele, porém vós espírito, e vereis que sabereis que eu sou o Senhor. Igreja, é a situação que era difícil, impossível, mas quando Deus dá ordem, não importa a gravidade, não importa como se encontra a situação, Deus é Deus. Independente se está grave, independente se ouviu que tem mais jeito, solução. De repente nós ouvimos de alguém dizer na nossa família: não tem mais jeito, não tem solução, não adianta mais buscar, está perdendo tempo a igreja, porque está piorando, só está cada vez mais se agravando mais a situação, o problema só está crescendo cada vez mais. Uma coisa que nós temos que saber, que Deus, Ele é o quê? É Deus e Ele é poderoso. Ele não é a situação, não é a gravidade. Nós humanos olhamos. Quando a pessoa vai passar uma consulta médica, né, o médico olha, avalia, e ele vai dizer, segundo a sua, o seu estudo, a sua capacidade, o seu conhecimento. Mas pode ser que ele vai dar uma má notícia para a pessoa, ter medo de ouvir a má notícia do próprio médico. Aí tem gente que começa a se desesperar, ficar com medo, porque eu vi que tem mais jeito, não tem uma solução. E Deus está onde na vida dessa pessoa? Porque a Bíblia vai falar do rei chamado Ezequias, a qual Deus mandou o profeta: diga a ele que ele vai morrer e que ele não vai viver. O profeta fez o quê? Pediu a cura? Não. Pediu para não morrer? Não. Simplesmente ele colocou o rosto na parede e chorou muitíssimo quando Deus lembra-te, Senhor. O quê? Lembra-te que eu andei, que eu era o quê? Íntegro, reto, o quê? Desviado do mal. Então, o profeta, ele sabia o quê? Como, quer dizer, ele poderia ter esperado a morte, mas mandou lembrar do que daquilo que ele fez no passado. E o mesmo Deus que me disse que iria morrer, mandou o profeta: diga a ele que eu vou buscar ele mais 15 anos de vida. E eu vou dar o quê? E ainda eu vou dar vitória sobre o reino dele. Então, isso aqui é só para nossa mente se abrir mais de quem é o quê? De quem é Deus. Porque só tinha ossos, e ele falou que iria colocar tendões, pernas, e o que? Iria colocar o espírito dele novamente. Aí versículo 7, então profetizei, segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu o quê? A pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O espírito. Quer dizer, voltou seu corpo normal, mas o quê? Não tinha o principal, o espírito de quê? De vida. Agora observe que ele falou: enquanto ele profetizava, o que? Teve ruído, teve o que? Barulho. Quer dizer, o que é isso? Quando nós profetiza, tenha certeza que no mundo espiritual tem o que? Tem ruído, tem barulho. Deus dá o que? Livramento, socorro, proteção. A gente não profetiza em vão, a gente não profetiza inutilmente, não. Então é para nós profetizar na situação, é para nós o que? Determinar, mesmo que não tenha solução, que não tem, o homem fala não tem mais esperança, não tem expectativa de vida, temos que profetizar, porque enquanto nós profetizamos, Deus está o quê? Agindo.
E quando nós profetizamos, Deus está o quê? Operando, colocando as coisas no seu devido lugar. Então observe que o versículo 7 fala: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada um osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o quê? Neles o espírito, o principal não havia neles. No 9, então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Igreja, de repente, o Espírito, né? De repente, a nossa família está o quê? Está morta espiritualmente. Porque a Bíblia diz que tem muitos que tem o nome de Davi, mas está morto espiritualmente. Porque nós também no passado éramos mortos, mas hoje o que? Estamos vivos, porque temos que a vida ao Senhor Jesus. Mas se nós profetizarmos, ó, versículo 9, ó, então ele nos diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem o quê? Dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para o quê? Que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e o quê? E viveram, e se puseram em pé, com um exército de modo quê? Numeroso. É isso que nós temos que fazer: profetizar, e o quê? E ordenar o Espírito para ir para onde? Para encontrar a nossa família, no nosso o quê? Na nossa casa. Porque eles vão viver, vão se colocar de pé, o quê? Um exército de modo o quê? Numeroso. Então, quando o Espírito ele entra, né, como entrou em nós, o Espírito o quê? Ele coloca de pé. Porque de repente nossa família não está de pé. De repente a nossa família está, como eu falando, está no chão, está caído. Mas como você profetizava, Deus vai colocar eles de pé. Então, igreja, nós temos que fazer o quê? Profetizar, porque Deus dá ordem para nós de profetizar, para terminar no meio do quê? Do vale de osso seco, no meio dos problemas, no meio do quê? Da frustração, da decepção. Temos que fazer o quê? Profetizar, mas com toda a fé determinar. Já pensou se o profeta fala assim: eu vou ser o Senhor, realmente não tem jeito, solução. Como que esses ossos vai ver? Como que esses ossos vai? Como que esses ossos têm vida? Não tem vida nenhuma, não. Então, na expectativa humana, não tinha jeito, não tinha solução. De repente, vamos chegar a uma situação que vamos olhar e não vamos ver nenhum tipo de solução, nenhum tipo de resposta, não vamos ver saída. É aí que nós o quê? Entramos o quê? E profetizamos. Porque ele vai o quê? Barulho, ruído. E aquilo do quê? Que sai do lugar vai o quê? Voltar novamente. Aquilo que se perdeu vai ser o quê? Vai ser achado. Porque, agora observem, e nós somos vasos secos. De repente, o braço está no canto, a perna em outro, mas juntou tudo no seu devido o quê? Lugar. Então, Deus é o quê? Deus vai restaurar e vai botar tudo no seu devido lugar. É o quê? É quando no momento que nós profetiza, aquilo que se afastou, volta novamente. Aquilo que de repente não tinha mais jeito, não tinha uma solução, não tinha vida, o Espírito de Deus vai soprar e vai dar vida. Assim nós temos que crer e determinar com todo o que é a nossa fé. E não podemos esquecer de fato quem é o nosso quê? Quem é o nosso Deus. Então vamos profetizar no meio
do vale, no meio do problema, da dor, da dificuldade, vamos profetizar, porque Deus dá ordem para nós profetizarmos. Amém? Com sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, poderoso. Obrigado por Senhor falar conosco nessa noite. A qual temos que essa palavra certamente fortaleceu a nossa fé, renovou nossa esforço através da tua palavra. Muito obrigado. E que nós venhamos profetizar com toda ousadia, com toda autoridade, porque o Espírito de vida vai soprar, vai entrar na nossa família, na nossa casa, e eles vão ser colocados de pé, meu Pai, para vencer o pecado, vencer, meu Pai, aquilo que no passado fez ele escravo, meu Pai, do vício. O Senhor certamente vai, o Senhor vai levantar nossa família e colocar ele de pé, mas nós temos a certeza em nome de Jesus. Diga amém, diga glória.